Galera, essa semana foi uma loucura, porque como vocês sabem, saiu o resultado no Enem na quarta de noite, ali para quinta-feira, e o pessoal já entrou em alvoroço, né? Alguns comemorando, outros chorando, outros brabos, mas a questão é, estamos com o resultado do Enem 2022 em mãos, as notas das provas objetivas e também a nota de redação. Muita gente reclamando, muita gente achando que ia melhor, estava confiante, não tirou uma boa nota. Já coloca aqui nos comentários o que aconteceu com você, qual foi o seu caso. Tirou uma nota boa? Estava esperando aquilo? Foi melhor que o esperado? Foi pior que o esperado? Foi aquilo mesmo? Então me conta aqui nos comentários e a gente pode conversar sobre isso. Eu sou o professor André Gazola e eu faço as pessoas tirarem nota alta na redação do Enem. Eu fui um aluno de escola pública que não tive acesso a muitos recursos, a muita coisa para estudar. Quando eu fiz o Enem, isso uns 12, 13 anos atrás, eu achava que era bom de escrita, tirei 520 na redação e desde então eu só fui evoluindo, me tornei professor, me formei em letras, entendi que nos livros existentes não se ensina muito bem como escrever redação direito e criei o meu próprio método para conseguir ajudar as pessoas a conquistarem aquilo que eu não consegui na minha época, que é a vaga na Universidade Federal. Me formei na universidade particular e paguei uma grana gigantesca por isso. Nem bolsa de estudos eu não consegui. Então, a partir de hoje, nesse quadro aqui, eu vou responder perguntas que me fizeram lá no Instagram, porque essa semana veio uma enxurrada de perguntas lá no meu perfil. Se você ainda não me segue lá, André Gazola. Redação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Se você não se interessa por todas as perguntas, eu vou deixar elas aqui embaixo do vídeo. Você pode clicar em cada uma delas e ir direto para a parte do vídeo em que eu falo sobre aquilo. Bora lá. Primeira pergunta da Mayara. Qual é a nota mínima para aprovação na redação do Enem? Seguinte, Mayara, não tem nota mínima para aprovação no Enem, porque você, na verdade, não é aprovado ou reprovado no Enem. Você tira lá as notas em determinadas matérias, nas 4 provas objetivas, e tira a nota na redação e é feita uma média dessa nota. Com essa nota aí, você vai ter uma média de classificação no SISU, no ProUni e no FIES, que são os programas, né, do governo federal para você. No SISU, entrar na Universidade Federal. No ProUni, conseguir bolsas de estudos. E no FIES, conseguir o financiamento da universidade, para você pagar só depois que se formou. Então não tem nota mínima, não tem como ser aprovado ou reprovado. Depende da universidade que você quer e do curso que você quer. Dependendo desses dois fatores, vai ter o que eles chamam de nota de corte, ou seja, você vai ter uma nota que abaixo daquilo ninguém se classifica para aquele curso naquela universidade. Se você for acima, aí você consegue aquela vaga para onde você quer. Ou seja, você tem que tentar tirar a nota mais alta possível para aumentar a sua colocação e dessa forma conseguir essa vaga, porque não tem aprovação e reprovação então, tá bom? Pedro, qual é o número mínimo e máximo de linhas na redação do Enem? O pessoal se questiona muito, né? Bom, o número máximo de linhas é justamente aquele espaço que tem na folha de redação, que é 30 linhas. Então, durante o seu treinamento, durante o ano, você precisa respeitar esse número de linhas. De 30 linhas não pode passar. Número mínimo tem sim, muita gente não sabe. O número mínimo para você ter a sua redação corrigida é 8 linhas. Se você fizer 7 linhas ou menos, você automaticamente tira a nota 0. Você não tem a sua redação corrigida. É claro, né? A pessoa que está querendo mesmo escrever uma redação, dificilmente vai escrever menos do que 8 linhas, né? Mas na época que eu era avaliador, eu peguei sim algumas redações entre aspas, né? Que ficavam num número menor do que 8 e aí a gente nem corrige, só dá 0 direto, porque é um dos critérios que o Enem aprovou. Então, número mínimo de linhas 7, número máximo 30 linhas. Se você pensar nessas 30 linhas, você pode também pensar no equilíbrio entre os parágrafos, né? O ideal é você escrever 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de argumentos e 1 de conclusão, e aí você distribui essas 30 linhas em um número que eu gosto de dizer, que é 78, 87. 7 linhas de introdução, 8 linhas cada parágrafo de argumento
e 7 linhas na conclusão. Não é uma regra, você só precisa se guiar para ter mais ou menos esse número de linhas respeitado em cada parágrafo. Jack: André, você acha que podemos confiar na correção do INEP? É uma pergunta pertinente, né? E a pergunta que o pessoal tem como tabu, assim, né? Não fala muito e tal. Bom, como é que funciona a correção do INEP para as redações, principalmente, né? Que eu acho que a sua pergunta é em relação às redações. Primeiro, a sua redação ela é distribuída para 2 corretores independentes. Como assim independentes? Eles estão longe entre si, eles não conversam, eles não têm contato, eles nem sabem quem foi o outro corretor que recebeu a sua redação. Aí eles corrigem a sua redação normalmente. Se a nota que essas 2 pessoas derem para você for muito diferente, digamos que um te dê 860 e o outro te dê 420. Muito diferentes essas notas, né? A diferença, se eu não me engano, é 200 pontos, né? Entre eles, se a diferença for de 200 pontos, vai acontecer o quê? A sua redação vai para um terceiro avaliador, mais qualificado, que vai ter mais tempo para corrigir e até que ele ganha mais dinheiro para corrigir essas redações. Então vai acontecer que ele vai ir para esse terceiro. Se a nota desse terceiro também for muito diferente desses 2 primeiros, vai para um quarto passo, que é uma banca composta por 3 pessoas, um coordenador e outros 2 professores, eles corrigem juntos e chegam a um consenso, tá? Então, o que eu estou querendo dizer contando isso? Que a nota da sua redação não simplesmente sai da cabeça de uma pessoa que de repente podia estar de mau humor naquele dia, ou podia não estar afim de corrigir a redação e deu qualquer nota. Ela é corrigida, avaliada por várias pessoas, né? E se tiver divergência entre essas pessoas, vai para outras pessoas. Então, na minha opinião, sim, dá para confiar bastante na correção das redações devido a esse dispositivo que o INEP criou para que não haja essa possibilidade de ter tantos riscos numa correção, né? Uma pessoa não estava afim, ou corrigiu mal, ou enfim, não dá para confiar naquela uma, mas tem várias outras que vão olhar para a sua redação também. Então eu acho plenamente confiável. Não quer dizer que seja um sistema à prova de erros, tá? Mas esses erros eles devem ser muito pontuais, muito casos de exceção. No geral, na grande maioria dos casos, a nota ela está certa. E, infelizmente, as pessoas que tiraram nota baixa, ou tiraram 0, tiraram realmente essa nota. E o que eu mais vejo é pessoas que tiraram nota baixa e dizem assim, mas eu estava tão confiante na minha redação. Pois é, né? Mas, pô, é o que eu mais vejo, né? Estar ou não confiante não é um critério em uma das competências da redação. Então, eu acho bastante confiável, sim, as correções do INEP. Laura, é necessário escrever a data na redação do Enem? Laura, não é necessário escrever a data e, inclusive, eu não recomendo que você o faça, tá? A data, inclusive, nas apostilas dos avaliadores, na época que eu fui avaliador e estudei para isso, nas apostilas tem uma delas, um dos módulos, que fala só das situações que levam a nota 0 na redação do Enem, tá? Entre elas está escrever coisas estranhas, né? Desenhos, palavrões, impropérios, coisas que não têm a ver com o seu texto, assinar ou rubricar a redação, isso leva a nota 0. Escrever a data não leva a nota 0. Vou até botar o trecho na tela da apostila que fala isso. Mas não tem motivo nenhum para você escrever a data na sua redação, concorda comigo? Né? O que você vai ganhar com isso? No que vai acrescentar a sua redação? Em nada. Então, não é necessário e eu não recomendo que você faça isso. Marcelo, posso ter zerado porque rasurei algumas vezes? Olha, Marcelo, desde que a sua rasura não for uma coisa muito grotesca, assim, você rabiscou grandes trechos da prova, você fez desenhos estranhos, né? Fez alguma coisa muito absurda, você não zera por causa de rasuras. Como é que você pode fazer uma rasura? Você simplesmente risca a palavra que você errou, faz um traço por cima, você pode colocar entre parênteses e fazer um traço, você pode escrever a palavra digo, vírgula, e escrever a palavra do jeito certo, que você considera certo. Tá? Não tem um jeito certo de rasurar a redação, mas rasurar não faz
perder nota, muito menos tirar 0. A não ser que você tenha, sei lá, feito uma coisa absurda de rabiscar tudo, rabiscar um monte de linhas, uma coisa assim fora de proporção, tá? Mas não precisa se preocupar com isso. Se você zerou a redação, certamente o problema está em outro lugar. Vamos ver. John Herbert. É melhor escrever a redação com frases curtas ou longas? Essa é uma pergunta bem boa, John. Olha só. Depende do tipo de frase, tá? Existe dentro da redação do Enem um negócio chamado estrutura micro. O que é estrutura micro? É como cada parágrafo deve ser internamente, como ele deve se estruturar internamente. Aí, uma dessas frases, que é a primeira frase de cada parágrafo, que tem até um nome técnico, que é o tópico frasal, essa frase deve ser curta, deve ser simples, deve ser direta, deve definir o tema central do seu parágrafo. Mas depois, você tem que desenvolver um pouco mais e escrever frases longas, principalmente nos parágrafos de argumentação, em que você tem que dar exemplos concretos, tem que fazer algum tipo de comparação ou algo do tipo. Mas o que é uma frase longa? Não é uma frase zona que pega o parágrafo inteiro. Uma frase longa dentro da redação do Enem é uma frase que vai ocupar, sei lá, 2 linhas e meia, alguma coisa assim. Mais longo que isso eu já não recomendo, porque a chance de você errar alguma coisa de raciocínio, de pontuação ou de estrutura mesmo da frase, se você escrever uma frase muito longa, aumenta muito essa chance. Então, preze pelas frases curtas em início de parágrafos, e quando você tiver que desenvolver algo um pouco mais longo, tente não passar de 2 linhas e meia no máximo para uma frase que você considere longa. Luquinhas, como o corretor avalia o conhecimento de mundo? Isso é interessante. Assim, conhecimento de mundo, né? Você tem que colocar algum tipo de conhecimento de mundo na redação do Enem para atender os critérios da competência de número 2, tá? Aí o pessoal sai decorando citações, geralmente, para fazer isso, né? Mas tem um problema nessa coisa de decorar citações. Porque o corretor, ele analisa alguns níveis dentro dessa coisa do conhecimento de mundo. Um dos níveis mais importantes é o nível da legitimidade. O que é legitimidade? Quando que um conhecimento de mundo é legitimado? É quando ele pertence a alguma área da ciência, a filosofia, a história, a geografia, é um trecho de um livro, é um autor famoso, né? É um filme, é uma série, tudo isso pode ser citado como conhecimento de mundo e é considerado legitimado, é legítimo, a gente conhece, é de conhecimento público, isso que é legitimado. Esse é um nível de conhecimento de mundo em que você tira já 120 pontos nesse critério da competência 2, tá? Qual que é o nível acima? É o nível que ele é, além de legitimado, pertinente. O que é pertinente? É quando tem a ver com o tema da redação. E aí que está o problema de decorar citações. Quando você decora citações, o seu conhecimento de mundo sempre vai ser legitimado, porque você está decorando citação de algum lugar, de algum pensador, de alguma ciência, né? Certo? Agora, para ele ser pertinente, ele tem que se encaixar muito bem ao tema da redação. E quando as pessoas decoram, elas pensam, vão naquela onda, né? Uma citação que se encaixe para qualquer tema. Não é assim que funciona. Você até pode elencar algumas citações por eixo, por tipos de tema. Isso até fica melhor. Mas para qualquer tema não funciona. O seu conhecimento de mundo não vai chegar no nível de pertinente. E tem o último nível. No nível de pertinente, você tira 160 nesse critério da competência 2. E no nível último, para tirar nota máxima nessa parte, nesse pilar da competência 2, você tem que ter esse conhecimento de mundo autoral e produtivo. O que é isso? É quando você pega aquele conhecimento de mundo que é legitimado e que é pertinente, e você utiliza ele para defender, para fazer relação com alguma ideia que seja sua, autoral, do autor da redação, né? E consegue fazer uma relação para realmente defender essa sua ideia com base naquele conhecimento de mundo. Ou seja, não pode ser só uma coisa que você jogou lá porque sabia que tinha que usar conhecimento de mundo na redação. Tá? Então esse é o nível máximo do conhecimento de mundo, em que ele é legitimado, pertinente,
autoral e produtivo. Aí você consegue nota máxima nesse pilar da competência 2. O outro pilar da competência 2 trata das estruturas do texto dissertativo argumentativo. Eu já falei da micro e tem a macro também. Misha, é verdade que posso cometer erros de ortografia e ainda assim tirar 1000 na redação? É verdade, Misha. Eles deixam bem claro nos treinamentos para os avaliadores, né, que na competência 1, que é aquela que avalia, de um lado, a sua gramática, né, o seu conhecimento da língua portuguesa de ortografia, acentuação, pontuação e tal, e do outro lado, a estrutura interna das frases, né, se você não cria as chamadas frases truncadas ou aqueles períodos fragmentados, né. Você pode tirar 1000 nessa competência, aliás, nota máxima nessa competência que é 200, né? Se você cometer até 2 erros gramaticais, ou seja, escrever alguma palavra do jeito errado 2 vezes, e até 1 erro de frase fragmentada. Então esse é o limite máximo para você ainda assim tirar nota máxima nessa competência, na competência 1. Se você tirar nota máxima nessa e em todas as outras, aí você tira a nota 1000. Gabi, André, usei um modelo pronto e tirei 620. O que você acha disso? Bom, Gabi, é o seguinte. Modelo pronto é um tema polêmico, né? E eu sou contra os modelos prontos. Eu vou te dizer por quê. Modelo pronto não dá resultado? Ele pode dar resultado. Só que o que as pessoas fazem com os modelos prontos? E até elas fazem isso porque eles são divulgados da forma errada. Os modelos prontos, eles devem servir como um guia para você ter uma ideia de como funciona uma redação. E a partir daí, depois que você conseguir acumular conhecimento de mundo, entender como escrever uma redação bem, entender como funcionam as estruturas, entender como um todo, você usa os modelos prontos para conseguir lidar com o nervosismo na hora da prova. Então você decora certas estruturas na sua cabeça, junta isso com o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, ao longo dos seus treinamentos, ao longo da sua preparação, e aí você junta numa coisa que pode vir a te dar uma boa nota. Tá? Agora, as pessoas usam isso da maneira errada por quê? Porque elas acham que basta decorar um modelo pronto qualquer, palavra por palavra, e simplesmente jogar lá e acham que vão ter uma nota alta. Não é assim que funciona. Né? Porque pensa assim, gente, raciocina um pouco. De que maneira que um texto pode se adaptar a qualquer tema? Mudando algumas poucas palavras, o raciocínio não vai fechar. O conhecimento de mundo não vai atingir o nível máximo, como eu expliquei para vocês ali na outra pergunta. Né? Então, o que deve ter acontecido, Gabi? Provavelmente você decorou algum modelo pronto. Não sei o que aconteceu de verdade, mas algumas hipóteses, né? Você decorou e só simplesmente jogou lá, achando que ia tirar uma nota boa. Ou você decorou, mas não entendeu os fundamentos, não entendeu como era de verdade que se escreve uma redação, quais são os pontos importantes, quais são as estruturas certas. Você não fundou, você não construiu a sua biblioteca mental dinâmica de conhecimento de mundo, como eu ajudo meus alunos lá no Método Mito. E aí você não conseguiu adaptar da maneira certa esse modelo pronto, e aí você tirou uma nota baixa. Ah, mas fulano de tal usou e tirou uma nota alta. Porque certamente ele entendeu como funciona o processo da redação, ele conseguiu adaptar para aquele tema, ele conseguiu trabalhar em torno daquele modelo pronto. Eu vou repetir. Modelo pronto não se trata de copiar e colar e esquecer que existe. Você tem que aprender redação mesmo que você queira utilizar modelos prontos. Eu dou alguns desses modelos prontos para os meus alunos, mas eu deixo bem claro, o foco tem que ser a gente se preparar, entender, aprender redação de verdade. Seja para o Enem, seja depois para a nossa vida. Porque lá na faculdade, que é onde você está querendo entrar, adivinhe, vai ter um monte de trabalho escrito para você fazer. E você acha que na faculdade você vai conseguir progredir utilizando algum tipo de modelo pronto de escrita, com texto científico? Resenha, artigo científico, relatório,
monografia, TCC lá no final. Não, né? Não é assim que funciona. Então, leve isso em consideração para no ano, se você fizer o Enem de novo esse ano de 2023, você conseguir uma nota mais alta do que 620. Vitor, não tenho criatividade para escrever redações. O que eu faço? Meu querido Vitor, deixa eu dizer uma coisa para você e para todo mundo que está vendo aqui. Escrever redações não necessita de criatividade. Necessita de conhecimento. Conhecimento de mundo e conhecimento das regras básicas do texto dissertativo argumentativo. Tendo essas duas coisas, você vai ser capaz de escrever redações sobre qualquer tema, absolutamente qualquer tema, redações que tiram notas altas. A criatividade, ela é um plus, assim. Mas se você só tem criatividade e não tem essas duas outras coisas que eu citei agora, não vai fazer sentido. Não adianta. Então, fica tranquilo. Você não precisa de criatividade. Mas, ao mesmo tempo, não fique tranquilo. Porque você precisa aprender os outros 2 pontos mais importantes para tirar uma nota alta na redação. Que são aumentar o seu conhecimento de mundo rapidamente e conseguir resgatá-lo no momento que você precisar para fazer relações. E entender as estruturas da redação do Enem, as regras que você precisa seguir para conseguir atender os critérios das 5 competências. Se tiver mais dúvidas de redação, me joga lá no Instagram, andregazola.redação, e quem sabe a sua dúvida pode ser respondida no próximo vídeo. Até mais!